nós viemos divergir aqui no Museu do Senado, que fica aqui no Salão Nobre do Senado. E estamos sob a égide aqui das duas primeiras constituições do Império e da República. E é um momento muito adequado para a gente estar aqui no lugar da lei maior do país, porque foi uma semana confusa, foi uma semana tumultuada. Por quê? Porque ela teve muitas operações da Polícia Federal, algumas diretamente relacionadas à Lava Jato, outras desdobramento de investigações que saíram da Lava Jato, não é isso? E a gente fica na dúvida, será que isso é um processo, essa multiplicação de investigações, será que agora isso é um processo irreversível, natural? Ou será que houve ali, gente, uma carregadinha na mão para dar uma espécie de aviso aos políticos que estão se mobilizando para mudar a lei, limitar a ação do Ministério Público, da Polícia Federal? Será que isso não foi um aviso para esse pessoal, não? Porque essa semana eles pesaram na mão. A verdade é o seguinte, que todas essas operações tiveram sempre alguma ligação com o que estava ocorrendo, né? Quando tinha coisas que estavam querendo mais pegar o Lula, vinham mais coisas do Lula, quando teve véspera do impeachment, e agora isso. Agora, não se pode tirar a razão das investigações. O fato é que essa gente estava querendo mesmo, está se movimentando para mexer, para tentar dar uma abafada na coisa, não é? Mas eu acho o seguinte, uma operação dessa, você não organiza ela do jeito que na quinta-feira, o senador Ivan Calheiros anunciou, né, que vai ressuscitar um projeto aí que tinha sido aprovado na Câmara, que tinha controle de abuso da autoridade. Na verdade, é dificultar as operações. E aí fica dizendo aquele raciocínio de que na primeira instância estaria fora de controle. Nessa sexta-feira tem uma operação com prisão do operador, histórico operador do Eduardo Cunha, do Lúcio Funari, que há mais de 10 anos a gente está operando o Eduardo Cunha, e também houve uma brusca pressão na cara do lobista Milton Ribeiro, que segundo Delcídio Moral e todas as investigações, opera pelo PMDB do Senado, que tinha na Calheiro. Agora, quem ordenou isso? Quem foi? O ministro Teoriza não acho que quem pediu? O Ministério Público, o Ministério. Você acha, André, que tudo isso, todas essas operações foram só coincidência? Eu acho que eles Não, têm vamos ser polianos. Não, gente, sabe o que eu acho, André? Eles têm assim como se fosse um freezer, né? E cada prateleira do freezer, eles têm lá uma operação, uma investigação, uma operação mais ou menos pronta para ser deflagrada. Na hora mais conveniente, eles tiram uma ou outra. A semana inteira passou sem PMDB. Agora, na sexta-feira, a operação atingiu em cheio o PMDB, e o PMDB da Câmara e do Senado caprichou em cima deles, não é? É interessante como essas operações se misturaram. A gente não sabe mais o que é Lava Jato, o que é Zelote, o que é Agote. Eu tenho a impressão que essas novas tecnologias possibilitaram a Polícia Federal servir a todas essas operações. Eu acho que, na verdade, a própria Polícia Federal não encara mais como Lava Jato ou essa ou aquilo. Eu acho que eles devem estar chamando lá de operação. Também não é só isso, Operação Fim do Mundo. Também não é só isso, não. É o seguinte, se você notar no caso do Cachoeira, você vai vendo os personagens do caso. Foi preso na quinta-feira. Você vai vendo, só um instantinho, você vai vendo os personagens do caso, são todos que estavam envolvidos no mensalão, que estavam envolvidos no petrolão, quer dizer, é a mesma turma que está envolvida em todos os casos. É o que ele disse, faz parte de uma só narrativa. Vai haver um momento em que todas as operações e todas as corrupções vão se encontrar num determinado ponto. Você vê que os personagens são os mesmos. Mas não é só tecnologia, entendeu? É o fato de os personagens serem o mesmo. Tem operações aí no negócio lá que era nos escaninhos. Nos escaninhos, tem as seguintes operações que vem a operação no setor elétrico, pega todo mundo também. Os mesmos. BNDES, que também pega tudo. Os mesmos. Estou dizendo assim, você tem um esquema de corrupção no Brasil, suprapartidário, e que agora está em xeque. E é o seguinte, aqui atrás, político, o sistema está falido. Aqui atrás estão os senadores do Império. São todos marqueses, barões, etc. E os mesmos sobrenomes, as mesmas famílias que dominam o país há séculos. Vem cá, aí é o caso da gente se perguntar,
que sobra fora disso? O governo Temer, evidentemente, essas novas investidas no PMDB abalam o governo Temer, mas ele nem precisava disso, porque essa semana também ele deu algumas demonstrações de comportamento meio errático. Os investidores começaram a dizer que o discurso era de austeridade fiscal, mas que na verdade ele estava gastando, vai e volta, volta atrás. Também não está muito bom. Você tem toda a razão, mas eu não estou lá diariamente, tenho percebido, pelo menos nessa semana, uma performance muito interessante do pessoal da Casa Civil que monta a agenda do presidente Temer. Essa semana ele recebeu jornalistas no gabinete, ele foi inaugurar a fábrica no Paraná, teve com militares agora de manhã, deu dinheiro para a educação, para o Bolsa Família, não tenha dúvida. Teve com empresários. Não tenha dúvida de que ele é mais articulado do que a presidente que se foi, a Dilma, que não tinha nenhuma articulação. Não tenha dúvida de que é mais articulado. Mas o que está se espantando agora é o seguinte: essa articulação está abrindo os cofres, e está causando um certo problema na economia. Ao pessoal e a austeridade. Dos Na reunião, teve um jantar que teve na casa do Leandro Calheiros, o senador, dezenas de senadores que o ministro Meirelles. Parece que foi indigesto esse jantar. Foi o seguinte, porque os senadores falaram, assim, era que ele já pareceu político, ele saboado. O que eles estão fazendo, pensando é o seguinte: enquanto não houver o impeachment, eles não vão abrir o jogo. O jogo real, o governo real que vem aí do Michel Temer, só depois do impeachment. O arroz mesmo vem depois do impeachment. Até lá estão abrindo. Eu não sei qual é o jogo real, se é o arroz, mas veja bem, coisas como, por exemplo, essa semana, o governo recuou no projeto de liberar as empresas aéreas para terem até 100% do capital das empresas aéreas do Brasil. Isso tinha sido aprovado na Câmara sob as bênçãos do governo. Chegou aqui no Senado, os senadores resolveram barrar, e óbvio, o Temer está na mão dos senadores pelo menos até a votação do impeachment, o governo recuou. Só que isso não tem consequências apenas aqui dentro do Senado, isso tem consequências junto aos investidores internacionalmente falando. Então, é uma situação muito delicada. É por isso que o Temer quer apressar a votação do impeachment. Porque enquanto ele ficar, quando isso demorar, quanto mais demorar, mais na mão ele fica desse jogo político e mais ele tem que abrir os cofres e mais risco de desgaste. Vamos esperar que depois da votação do impeachment ele fique coerente. Mega meta fiscal de prejuízo, de déficit de 170 bilhões. E do jeito que estão abrindo os cofres aí, talvez tenha que rever essa meta. Rever essa meta para mais, quer dizer, incalculável. Então, é uma situação que o governo é uma situação desconfortável. Outro tema que é bom a gente tocar aqui, a situação do nosso querido Eduardo Cunha. Isso. Você sabe que os fotógrafos sempre escolhemos personagens para fazer plantão. Esse mundo aí cheio de novidades. Operações diárias. Todos mudamos o endereço. Era outro. Agora é a Península Sul, a casa do presidente da Câmara. Vocês saíram da onde? Do Jaburu? Não, saímos do Alvorada. Porque teve aquele encontro domingo passado que eles tentaram esconder e que está sendo desvendado essa semana. Falando sério, essa próxima semana, muito provavelmente vai haver a denúncia. Vai ter uma surpresa. É isso. Já esperada, mas desagradável. É isso que eu estou dizendo. Teve aquele jantar que está sendo revelado aos poucos essa semana e que a conclusão dele, ao que parece, é um acordão entre o PMDB, o PSDB, o Centrão, para escolher um novo presidente da Câmara mais confortável para o Eduardo Cunha, que sabe ajudá-lo no STF. Só que ele está demorando para renunciar, claro, para se fazer de mais difícil, que ele está desgastando o capital político da renúncia dele. Daqui a pouco não vai significar mais nada, vai caçar direto. A gente que vem de longe, a gente já viu aqui. Um jeito simpático de dizer que a gente é velho. E participamos, inclusive, das matérias. O Jareba vai renunciar, o próprio renunciar à presidência. O que acontece é o seguinte: a gente já sabe qual é o fim. No final, o Eduardo Cunha vai dançar. Não há dúvida quanto a isso. Ele não acha que esse final vai demorar muito, não. Ele está na ilusão que pode esticar muita coisa. Eu acho que não pode. Ele só quer negociar como ele vai dançar. O que ele quer, na verdade, assim, se conseguir tirar do muro,
jurisdição do juiz Sérgio Moro, a família dele, Já é já é louco. Não, ainda tem contra Agora, ele. E como sobrar ele um vai dinheirinho, fazer né? isso é E sobrar um dinheirinho. É Ainda muito tem. difícil, Ainda né? tem contra ele um fator que é importante. Nessa semana de recesso, você não vai ter nenhuma ressonância, né? Numa prisão ou numa ação. O Congresso está mudinho. Acho que o Congresso fica mudo, mas a sociedade vai gostar bem, porque está esperando por isso, a opinião Gente, pública. olha o tempo, hein? Então, é o seguinte, a pergunta que fica na próxima semana é o que vai acontecer com o Eduardo Cunha e quais as consequências disso para o governo Temer. A gente responde na semana que vem. Pois é, mas a gente precisa lembrar aqui para os nossos queridos seguidores que a gente está hoje desfalcado aqui de uma opinião essencial que é do Ivani, né? Que olha a economia aí. Isso. A sorte é que a Helena voltou Então, das o Ivani férias. está de eu voltei das férias e aí o Ivani está de férias. Aonde vocês vão tirar os próximos? Eu estou previsto. Né? Então, semana que vem a gente está aqui.